bem com você? Sejam bem-vindos ao Pode Adorar, o podcast aí da Adorar Music. Prepare-se para ser impactado pela palavra de Deus, através da arte, interpretação aí da música e também, é claro, da palavra em Jesus Cristo. Nós vamos aí agora, daqui para frente, ter uma saga com todos os adoradores aí da Adorar Music, né? Uma bateria aí, cada semana um entrevistado aqui diferente, né? Hoje nós já temos 2 aqui que será surreal, vou estar apresentando para vocês daqui a pouquinho. E é claro que eu não poderia deixar de começar citando aqui o nosso versículo base da Adorar Music, que é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós entendemos que primeiro é o reino. Uma produtora, uma empresa ou uma igreja, ou seja o que for, sem verdadeiramente com a base em Cristo Jesus, ela jamais prosperará. Ela jamais vai atingir, transformar vidas e corações. Então nós estamos muito felizes por essa oportunidade de hoje estar estreando esse podcast. E é claro que eu queria muito pedir você que compartilhe, né, esse podcast com um amigo, compartilhe esse podcast com o pai, com uma mãe, aquela pessoa que precisa de uma palavra, que precisa realmente de conexões de vidas. Faça isso pra gente com todo amor e carinho. Eu sou Alex Macaio e estou aqui para entender que Deus é maior que todos nós. Amém? Então vamos lá, eu já quero aqui de cara apresentar para vocês hoje, né, os nossos aí, né, diretores também da Adorar Music, os 2 braços direitos aí, né, que são os meus assessores diretos, né. Claro que hoje estão eles aqui, nós vamos ter todos, como eu disse, e eu já quero deixar aqui um mega beijo e um mega abraço para toda a produção, para toda a equipe, para todos os adoradores aí da Adorar Music. Dizer que eu amo muito cada um de vocês e eu sei que Deus ele não une simplesmente pessoas, mas ele une propósitos. E os nossos propósitos é somar juntos para o reino de Deus. Hoje vou estar recebendo aqui com muito amor e carinho, né? Ele, Bruno André. Galera, Bruno André, quero falar um pouquinho desse cara para você, tá? O Bruno André, galera, é um cara que aonde ele chega, ele levanta a poeira. Literalmente, tá? Isso é no literal. Nós fomos fazer um trabalho em Sarzedo, o qual a gente um momento pegou ali na rua, e o Brunão, quando pegou o microfone, ele esqueceu, independente, irmão, aquilo lá, né, o Espírito Santo de Deus, quando entra no coração, o Brunão, nossa, se solta, que é benção demais. É um cara que eu amo, é um cara que acreditou no projeto desde o início, é um cara que todos os dias levanta com uma certeza, uma convicção em Cristo Jesus e também na Adorar Music. Então, sou muito grato, Bruno, por você fazer parte, né, da Adorar Music, né, todo dia buscando momentos, buscando caminhos, buscando meios para que nós possamos evangelizar, buscar, né, e tá aí adentrando mais corações. Seja bem-vindo, Bruno André. Obrigadão, Alex Macaio. Boa noite a todos. Boa noite ao Brasil inteiro que nos assiste agora. Independente do lugar que você esteja, saiba que Deus está aí com você, pelejando as suas pelejas, lutando as suas lutas. E nós aqui, né, nego, mais uma vez, prestigiando um bem feito de Deus em nós. Você tocou numa coisa que eu gosto muito de me lembrar, do nosso início, do nosso começo. Eu lembro do primeiro dia que me chamaram assim, vem aqui, Bruno André! Ele nem sabia que eu nunca mais ia sair da vida dele, né? E eu sinto muito feliz porque desde aquele dia Deus já me deu a sua amizade de presente e com você me trouxe mais pessoas aí para poder estar somando no reino. Então, tenho visto o agir de Deus nas nossas vidas de fato poderosamente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Vamos falar das coisas de Deus e deixar Deus agir aqui hoje, né? Amém. Glória a Deus. Galera, e olha só, o Brunão é neopentecostal, é júbilo, adoração, é aquele cara que é, ó, coração solto demais. E agora, quero falar dele, o cara, o cowboy, tá? É o cara do agro sertanejo gospel, ele mesmo, o Esther Oziel.
que é muito interessante, viu? Né? Sempre foi o Wesley Oziel e agora é o Wesley Oziel. Ele entendeu, né, que a troca, como que o nome ele tem uma grande relevância e importância na nossa vida, assim como Deus, né, trocou o nome de vários personagens, entendendo que o nome é muito importante para sua carreira profissional, né? O Wester já é o cara aí do sertanejo, né? Gente, se alguém quiser ir, pode pedir aí, tá? Canta até em espanhol, tá? É maravilhoso. Inclusive, vem trabalho aí fora do país aí, breve. Eita glória! Aguarda em breve, né? Com o Wester cantando em espanhol. Então, Wester, seja bem-vindo. Irmão, que Deus te abençoe imensamente. Dá uma boa noite aí pra galera. Boa noite, galera. Graça e paz. Que Deus abençoe você aí que está assistindo o nosso primeiro Pode Adorar aí. Fico muito feliz, imensamente grato pelo convite aí. E mais feliz ainda por fazer parte dessa família, né? Honrado em ser aí assessor de Alex Macaio, o diretor da Adorar Music, essa produtora que vem crescendo para a honra e glória de Jesus. E nós sabemos que quando nós colocamos o reino de Deus, né, Alex, em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Não é à toa que tudo está acontecendo na nossa vida, no nosso ministério, porque nós priorizamos o reino, desde lá do começo. Então, louvo a Deus por isso. E estamos aí, né, para evangelizar essa galera aí, como alguns já me conhecem aí. Eu fico muito feliz por estar aqui nesse podcast aí, o nosso podcast agora, né, Pode Adorar, que a gente vem a adorar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. E para você que um dia vai estar aqui sentado, eu vou dizer para você, pode adorar, fica à vontade, porque a casa é sua aqui, o ambiente é seu, você tem liberdade aqui. Também interage nos comentários aí, curta a nossa live, o nosso podcast, compartilhe com seus amigos, nossas redes sociais, acompanhem lá também, Adorar Music OFC no Instagram, Exato. No YouTube, Adorar Music. Você está mega convidado para se inscrever nesse canal aí, porque vem muita coisa boa, né, Alex? A gente não pode falar aí muito, mas aguardem, tá? Aumente suas expectativas. Primeiramente, confie em Deus. Segundamente, aguarde porque vem muita coisa boa. E estamos aí, né, Alex? Muito feliz aí em fazer parte dessa maravilhosa produtora. Vem muito projeto bom aí, bacana. E tem para tudo que é gosto, né, Alex? Exatamente. Já lembrando disso, galera, é o seguinte, olha só, a Adorar Music, ela tem a mãe que é Adorar Music e nós temos mais 2 selos, né? Que é o Adorar Raiz, que é pra galera do country, sertanejo, e também temos o Adorar Urba, que é a galera do hip hop, do trap, e aí vai embora. Então nós entendemos que é muito interessante quando a gente faz, né, essa organização para que a gente consiga fazer os eventos diferenciados, para que a gente consiga cuidar mais de cada um dentro aí do seu ritmo musical, né? E antemão eu queria agradecer muito vocês dois. Eu iniciei esse podcast dizendo que Deus não une simplesmente vidas, ele une propósitos. O Wester e o Bruno, ele teve 2 momentos muito, assim, cruciais, né? Na minha vida, dizendo agora aqui que foi um momento qual o Bruno, eu fiz um desafio para ele, né? E o Bruno, ele cumpriu esse desafio, assim, que foi a virada de chave dele. Hoje ele vai contar um pouquinho sobre para nós como que foi. E naquele momento nós abraçamos. Esse abraço foi o selo da nossa aliança. E com o Wester foi a mesma coisa. Nós estávamos em outro local, o qual o Wester caiu de joelho ao anunciar que ele chegava em primeiro lugar. E também ali naquele momento eu senti cair de joelho e a gente deu aquele abraço, que selou também essa aliança. Então, isso já era Deus nos preparando e nos moldando para viver o que nós estamos vivendo hoje. E nós temos certeza que nós temos muito mais, né? E eu já quero começar aqui com o braço direito. Bruno André, vamos lá, é o seguinte. Ô Alex, antes de nós começar, desculpa interromper, eu não posso iniciar esse podcast porque eu já fui cobrado da outra vez sem mandar um beijão pra minha família, acabou? Rapaz, então vamos puxar minha orelha lá. Beijão pro meu pai, seu Oséias, dona Zilanda que tá assistindo, Reuel, meu irmão. Aquele abraço. Beijão pra vocês, tá? Toda a família Rodrigues aí, que Deus abençoe vocês, tá? Agora você não pode me cobrar porque eu mandei, viu? Ó, um beijão especial pra vocês aí, viu? Eles estiveram na minha casa, nós somos pessoas maravilhosas aí, o pai, a mãe do Esther, ficou uma semana? É uma semana. Ficou uma semana lá com a gente, né? Mais o seu irmão.
Então, assim, foi maravilhoso, viu? Ó, daqui um pouquinho, já eu tô chegando aí no sul. Ó, prepara o churrasco aí, rapaz. Prepara o churrasco aí, o chimarrão que nós estamos chegando. Amém? Mas, Bruno André, vamos lá. Eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história, como que foi a sua caminhada, como que foi sua trajetória, né? Como que você realmente conheceu a Cristo Jesus e se envolveu também aí na música. Tem uma coisa que eu gosto muito de lembrar. Foi o dia que o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, vai para Amém. fora. Alex, eu fiz parte de uma banda ministerial desde 2008, mais ou menos. Sabe Sim. aqueles ministérios de louvor da nossa igreja local? Uhum. Aí, meu querido, o meu apetite foi aumentando pelo louvor, pela reunião dos jovens, o encontro da mocidade. E, por incrível que pareça, eu colocava para fora ali, como líder de louvor, os louvores que eu gostava. Sim. Simplesmente por cantar no culto, né? Por fim, Deus tinha um propósito no meu coração que eu precisava parar de cantar um pouco. E eu tive que entender que o meu vilão para aquele propósito não acontecer seria eu mesmo. Para deixar bem resumido, para você saber como que foi a sua chegada aqui, que momento assim, bem preparado. Então chegou uma hora que Deus falou, agora você vai parar. Eu já estava com banda instrumentista já tinha banda com instrumentos. Abraço para todos eles. Não posso, são muitos, eu vou falar aqui alguns, vou deixar alguém falando, mas todos vocês que tocaram pro Bruno André, estou muito feliz de ter feito parte aí da sua história ministerial. Enfim, negão. Chegou uma hora que Deus falou, você vai parar. E eu estava no auge bom, sabe? A banda cantava todo final de semana, 2 ou 3 vezes por semana a gente estava fazendo ministrações juntos. Sim. E do nada, bem no dia de 12 anos de ministério, Deus pôs no meu coração. Para hoje isso. Parou hoje. E na festa lá de 12 anos do Ministério Apocalipse, eu chamei todos no altar e me despedi de forma assim, gente, eu não vou seguir com isso, porque eu acho que tem coisas para nascer aí. A partir daquele dia foi Brunão pro Rio de Janeiro. Mudei pro Rio, Deus abriu a porta e fui morar no Rio de Janeiro. Fiquei lá mais ou menos 1 ano e uns 6 meses aproximadamente. Sim. E lá totalmente vazio de banda, de pessoas que me conhecia, que me aplaudia, que podia estar lá me dando uma força. O Bruno André não tinha nada disso. Lá eu era totalmente o anônimo Bruno. E não resistindo muito, cantei numa igrejinha em frente à minha casa, que só tinha ela em frente à minha casa na rua, e a minha casa aqui, a igreja aqui, bem em frente um pro outro. Aí um grupo de jovens me viu cantando dentro de casa, me chamaram, cara, você canta bem, adora a Deus, vem cá com a gente. Enfim, eu fui. Passei uma dificuldade financeira que me obrigou a vir em Belo Horizonte. Foi quando eu reforcei a minha amizade com a minha esposa hoje. Nessa vinda que eu reforcei essa amizade e tive a minha filha. Eu fiquei 1 ano e 4 meses parado para Deus me falar que era hora de ter família. E eu não estava querendo. Era contra os meus próprios rigores, vamos dizer assim. Eu parar a obra de Deus para procurar namorada, que isso, jamais. E Deus falou, calma que agora você vai ter sua família. Eu preciso que você pare. Doeu? Bastante. Mas da forma que ele me abraçou foi sensacional. Deus não me abraçou, não. Ele me envolveu nele, sabe? Pegou e Eita enfiou lá glória, isso é dentro. forte, hein? Pôs lá dentro dele e falou: eu sei que você vai sentir falta, mas eu tô aqui. E quando a minha filha nasceu, ela chegou mais ou menos ali no seu 1 ano e 2 meses. Os louvores que eu tava cantando só nas lajes lá da minha casa, Deus começou a soprar. Agora você pode gravá-los. Faz essas lives, traz esses louvores para fora. Hoje a internet vai dar recursos para você ministrar para pessoas dentro de casa. Então foi só isso, dentro de casa. Só que foi aprimorando e foi subindo aquele fervor de novo que eu não sentia há muito tempo. Eu falei, Senhor, mas nem na igreja eu tô indo. Por que eu ainda sinto esse fogo aqui? Porque nunca dependeu disso. Você nunca saiu. Só manda ver. E foi soprando isso, Alex. De forma bem construtiva para a identidade do Bruno agora como pai e para o Bruno também agora que veio de uma banda de seguir seus próprios princípios. Agora não, eu sou um pai casado e tenho uma identidade a zelar. E quando essa identidade começou a ser construída, Alex,
que eu saí para fora, que eu mandei o meu vídeo para a equipe do evento do Eli Soares. Então manda um vídeo seu aí, deixa eu ver se a gente pode tacar você aqui. Ainda no playback. Eu mandei para eles, eles aceitaram. Aquilo foi o upgrade para Deus falar, vai. Na segunda vez que eu cantei num lugar importante, eu te conheci. E naquela vez foi o que aconteceu naquela chave. Amém. Nossa, foi tão chique, olha para você ver o que aconteceu comigo. Você tava e um mês anterior eu saí daquele evento que a gente participou, não saí campeão nem perto da categoria. Entendi. E não saí de lá desanimado. Eu saí dali assim, ó, fui lá cumprir o que Deus me deu. Não fui participar do concurso, fui só cultuar. Certo. Saí feliz com a decisão, não me cobrei nada, sabe? Mas no evento seguinte que a gente fez, depois daquele concurso, o evento seguinte que a gente fez, eu recebi um abraço seu dizendo, você cumpriu o que eu te pedi. E mais lindo do que isso, uma noite antes a gente se encontrou. Então Deus me deu um sinal ali e me repreparou para te encontrar. E naquele dia eu lembro que eu escutei, Alex, pessoas me dizendo assim, parabéns. Você foi um dos melhores da noite. Não estou falando isso para me exaltar. Jamais, Senhor. Longe. Mas sim, foi Mas verdade. escutei de 2 ou 3 pessoas lá. Eu falei, poxa, mas os campeões do concurso estavam aí. Não, mas hoje a noite foi sua. Glória a Deus. E isso eu não esqueço nunca mais. Porque somado com o que você me abraçou naquele dia e no meu ouvido só eu sei o que você falou, eu vi as pessoas dizendo, Brunão, vai. É sua vez. E desde então, já estão nascendo músicas novas e projetos novos, sonhos novos e uma identidade absurda de edificante. Quem segue Bruno André e conhece a minha história só vai ouvir Deus dizendo, persevera. Amém. É maravilhoso escutar essa história, Bruno. Eu fico muito feliz por fazer parte, né? Faz, Dessa literalmente linda você história. faz. E entender que nós, né, hoje estamos nos enchendo cada dia mais para que a gente possa derramar na vida das outras pessoas. Exatamente. Então esse propósito de Deus, esse elo de Deus, eu tenho certeza que já era algo escrito por ele. Com certeza. Então eu sou muito E feliz. eu reforço dizendo que quando você se deixa levar, a gente ora isso, que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Igual nós citamos, busque o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, quais essas coisas que está citando no texto? O reino e a justiça dele. Sim. Porque nós imaginamos que um cantor cristão, ele vai vir, vai brilhar, vai ser rico. Não, Deus não vai deixar faltar o reino e a justiça. E as outras coisas, que é o seu comer, você vai lutar com o seu suor e você vai ganhar. E usufruir do reino de Deus e da justiça de Deus é o verdadeiro sonho de todo cristão. Exatamente, maravilhoso. Isso é história. Olha só, eu quero agradecer aqui a nossa faculdade aí, a Unicesumar, uma faculdade maravilhosa, tem um know-how gigante aí para graduação, né? Tanto tecnólogo quanto também a faculdade mesmo, né? A graduação. Aí o Esther vai falar um pouquinho mais depois sobre a Unicesumar aqui, mas eu quero agradecer muito essa parceria e dizer que nós amamos você. E você aí, né, que queira realmente uma graduação, entre em contato conosco na Adorar Music, que nós temos um know-how gigante aí de cursos para você. Amém? O Wester Rosiel, né? Até, pessoal, de verdade, durante um tempo eu comecei a confundir, porque sempre chamei de Wesley Rosiel. Inclusive, estávamos numa outra hora, em um outro momento, que nós batizamos ali o Wesley Rosiel. Mas um dia, pela manhã, o Wesley levantou, abriu a janela do seu quarto, olhou um sol lindo e falou assim: Segura, cristão! Não sou mais Wesley, mas agora eu sou Wester. Glória a Deus. Conta pra gente já antemão, né? Por quê? Né? A gente quer conhecer um pouco mais da sua história, da onde você veio, qual que é o seu propósito, mas antes eu gostaria que você enfatizasse para toda a galera, né? Como que surgiu essa ideia da troca do nome? Então, Alex, como você já comentou e citou, né, de antemão, a gente tem muitos exemplos na Bíblia de homens que, no decorrer da caminhada,
o Senhor deu uma identidade, deu um novo propósito. E com isso, um novo propósito, ele deu um novo nome. Então, às vezes até as pessoas acham, nossa, mas tá virando um estrelismo, nossa, mas tá crescendo muito, né? Já tá pensando, já tá se achando. Não, gente, a gente tem que entender o momento e o tempo. É, a, esse nome Wester, na verdade, ele é o meu nome em inglês. Para quem não sabe, Wesley vem de Wesley. Wesley significa vindo do oeste. Então, meu nome já estava escrito lá no ventre da minha mãe. Mal eu sabia eu. Ao decorrer da minha caminhada, eu sempre busquei entender qual que era o meu propósito, qual que era o meu chamado. Ou melhor de tudo isso, dentro do meio artístico, porque eu vim de uma família de artistas, cantores. Minha família gosta de interpretar, gosta de atuar em teatros. Meu pai e minha mãe cantam, então meu avô e minha avó também cantam. Então eu venho de uma linhagem de músicos. Sim. Mas o que acontece? Ao decorrer da nossa caminhada, a gente vai tentando se encontrar. É Né? verdade. Muitos artistas vão tentando se encontrar e encontrar o seu nicho. E eu era basicamente um cego e surdo dentro dos estilos, porque eu era muito camaleão, eu não sabia o que eu queria. E com isso eu me perdia na minha identidade, que foi o que o Bruno falou. Então ele falou uma palavra-chave que resume o meu ministério. Você tem uma identidade em Você Cristo tem. Jesus. Então, aprenda a desenvolver essa identidade dentro Isso. da sua área musical, porque é lá que Deus quer te usar, é lá que Deus quer te honrar. Porque por muitas das vezes, Alex, eu tentei me encontrar em vários estilos. Já conheci o estilo do rock, já conheci reggae, já conheci rap, enfim, vários outros estilos dentro do gospel. E eu sempre me perguntava, como que eu vou me ver no futuro? Será que realmente é isso que eu vou seguir? Eu não posso seguir uma moda, uma tendência, eu tenho que seguir a minha essência. E aí foi que Deus ministrou. Quando eu estava deitado, há poucos meses atrás, e eu falei, Deus, eu preciso de um novo recomeço na minha vida. Aconteceram muitas coisas na minha vida, quem me acompanha de perto sabe. E eu precisei passar por alguns processos para entender que não é do meu tempo, não é do meu jeito, é da maneira e da forma como Deus quer. E Deus me ensinou da maneira mais dolorida a esperar o tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Temos isso em comum, então. O tempo dele é maravilhoso. E eu sempre falo, para quem me conhece, quem é mais próximo, eu sempre falo, eu não tenho pressa, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu tenho Deus, e se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então nada me faltará, Nada faltará. nada nos faltará. Então, você que está assistindo esse podcast, aprenda a esperar o tempo de Deus. E com isso, eu pedi para Deus, me dê uma nova identidade. Eu quero renascer em ti, mas com propósito. Não que eu estava perdido, mas eu estava, como eu falei, cego e surdo. No dentro caso, de assim, nem é estilos. nova, né? Reacende a minha identidade. Boa. Reacende. Exatamente, Já reacende. estava aí. Já está, só que estava escondido. Isso. E eu não sabia. Por quê? Eu não sabia porque eu não queria aceitar quem eu era. Aí eu voltei nas minhas raízes. Minha família sempre cantou sertanejo, sempre gostou de country, sempre gostou desse estilo simples, porque o country nada mais é que estilo vida simples. A tradução de country é nada mais do que isso. É vida, campo, simplicidade. Verdade. Então, Jesus ele era simples, né? Tanto que na palavra dele fala que conhecereis a verdade vos libertará. E também na palavra dele fala que nós somos a videira e ele é o agricultor. Então Jesus Wesley. é agro também, né? Estão perguntando lá no YouTube. Pergunta pro Wesley, pro Wester. Quem tá perguntando é Good Vieira. Good Vieira que tá escrito aqui. Pergunta pro Wester por que ele canta. Por que eu canto? Porque eu canto porque, cara, Jesus, ele é o maior exemplo daquilo que a gente pode carregar. O que eu posso oferecer de bom para Jesus? Para mim é minha adoração, Amém. é o meu louvor. Então eu canto porque primeiramente Jesus não precisa escutar o meu louvor, mas eu canto porque eu sou grato por tudo que ele fez na minha vida e por tudo que ele ainda vai fazer.
E eu canto principalmente porque eu sou feliz. Eu posso dar uma completada nisso aí? Pode. Eu já ouvi falar assim, por que vocês fazem as coisas para Deus se Deus não precisa? Fato, parabéns, nós não fazemos porque Ele precisa. Nós cantamos, oramos, dançamos para se parecer com Ele. Uou! Amém. Essa merece palma. Para ter características de Deus, é isso. É por isso que a gente canta e adora, né? Então, só terminando aqui, Alex, Sim. a resposta desse nome Wester, Oziel, significa Wester. Wesley significa vindo do oeste. Nada mais é que o meu estilo. Então eu decidi me encontrar. E Deus foi tão maravilhoso que até a origem do meu nome se identifica com o meu estilo. Que é vindo do oeste, faroeste, essa pegada. Bem. Deus sabe os seus caminhos. Desculpem aos fãs do Wesley do pop rock gospel. Eu conheci ele no pop, desculpa. Ele me conheceu no pop. Nada contra, eu sou muito eclético, mas a gente precisa defender o estilo e a pauta para onde Deus te levantou, onde Deus vai te honrar. E eu creio, porque eu sinto muito forte isso. Tanto que agora as coisas estão começando a acontecer. Então eu vejo um sim de Deus. Pode ir, meu filho, porque eu tô contigo. Amém, amém. Glória a Deus. Linda história, hein? É isso aí. Lembrando você aí que tá conectado, ligadinho com a gente, quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta aqui, que ao tempo aqui nós vamos, eu vou respondendo aqui para vocês, beleza? Lembrando aí vocês que eu quero agradecer a Faculdade Unicesumar. É uma instituição brasileira de ensino superior oferecendo cursos presenciais, semipresenciais e à distância, né? Que é o EAD. E ela possui mais de 120 cursos de graduação, além de pós-graduações, cursos técnicos e profissionalizantes em áreas como saúde, tecnologia, gestão, educação, direito, engenharia e entre outros. Então, Faculdade Unicesumar. Olha, quer uma bolsa top lá? Entre em contato com a Adorar Music, que nós temos uma parceria sensacional, né? O Wester. Legal, você já falou a troca do seu nome. Agora, da onde que veio o Wester? O Wester veio da onde? Qual é o seu objetivo? Né? Qual é a sua base ministerial hoje? E como que você já falou um pouco que foi através da família, né? Mas como que realmente, né, o louvor, a música te pegou? Primeiramente, Alex, a gente tem que entender que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? E eu louvo a Deus por isso, porque na minha caminhada, como eu falei, eu já vim de uma longa estrada aí na área musical e eu pude entender que sem Jesus a gente não é nada. A gente até pode ir com as nossas forças, mas chega um momento que Jesus ele te puxa, porque você quer fazer do seu jeito, da sua maneira, e não é assim. Então a minha caminhada vem lá de trás. Quando eu era muito pequenininho, Deus já havia prometido na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe, que eu seria um adorador. Não é à toa que o nome da produtora é Adorar Music, né? Nós estamos aí. Eita, Nada no nosso DNA, imagina. Nosso DNA é adorar. Nossa, que forte. Mas voltando aqui, antes de eu nascer, meu pai sempre teve um sonho de ter um filho artista, nos dois ramos. Sim. Artista, desenhista, pintor e também cantor. E para você ver como é profético, como você tem que concentrar a sua fé e aquilo que você tanto pede, primeiramente colocando Deus em primeiro lugar. Meu pai colocou a mão na barriga da minha mãe e falou: aqui vai sair um artista. E eu não sabia, né? Eu fui entender isso lá no futuro. Mas artista não é só aquele que sabe desenhar, que sabe pintar, que sabe cantar, que sabe interpretar, que sabe dançar, que sabe atuar. Porque Deus ele é a maior expressão de arte que pode existir. Ele fez o mundo. Olha quantas coisas maravilhosas que nosso Pai fez. Olhando para fora, a natureza é uma obra de arte. Então, tudo na nossa vida é arte, se você for parar para analisar. E a minha caminhada vem
desde berço, né? Como eu falei, eu vi os meus pais cantando, Alex. Meu pai e minha mãe cantavam na igreja. E eu, com 3 aninhos, tinha um pandeirinho pequenininho, assim. Eu quero pedir desculpa pros obreiros da igreja, porque eu atordoava com aquele pandeirinho. Eu my sentava no God. primeiro banco, Bruno. Oh my God. Deus é testemunho, eu sentava no primeiro banco, enquanto meu pai e minha mãe cantavam, eu lá, tec, tec, e não sabia nem ritmo, né? Então. Tec, 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 3 aninhos de idade, gente. Então ali Deus já estava escrevendo a minha história, Deus já estava escrevendo o meu ministério. O tempo passou, eu cresci e eu comecei a desenvolver esse dom, né? Obviamente sempre estudando. É uma pauta que eu levanto muito aí para os nossos adoradores aí, que é bom a gente estudar, é bom a gente se dedicar. Sim. Ah, mas é para Deus. Beleza. Aí que deve se estudar mesmo. Aí você falou tudo. Aí que você deve entregar o seu melhor. Porque você acha que Deus vai aceitar qualquer coisa? Ele até pode aceitar. Mas e o seu coração? Tá bem com isso? Se Deus, Pai, entregou o seu filho, o melhor que ele tinha, por que você não vai entregar o seu melhor para Deus? Então, com isso, entra o seu estudo, a sua dedicação. Então, é bom estudar, ensaiar. E Deus foi me ensinando ao longo que eu precisava. Porque se eu queria ser um cantor, um adorador, um artista, eu precisava estudar. Hoje, na nossa vida, tudo é estudo. Para um jogador se dedicar a jogar uma Copa do Mundo... Verdade. Nem fala de Copa do Mundo. É, né? Nossa. Polêmico. Eita, agora, polêmico. Mas, enfim, tantos trabalhos, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar. Não é à toa que a gente tem parceria aí com a Unicesumar, tá bom? Um merchanzinho aí para vocês. Galera, então, voltando aqui ao assunto, só para vocês entenderem, a minha caminhada vem, então, não é de agora. Ah, o Wesley tá crescendo. Quem que é o Wester? Não, eu já tenho uma longa história lá atrás, só que poucas pessoas sabem. E aí Deus prepara esses momentos aí no podcast pra gente poder contar um pouquinho da nossa história. Isso, né? Então, Verdade. Deus é maravilhoso, Alex, e eu louvo a Deus por tudo que ele já tem feito aí. Mas a história é longa, a gente precisa importar aí algumas coisas. É verdade. Exatamente. Olha, eu quero fazer agora uma pergunta direcionada para vocês dois, tá? Lembrando, pessoal, que esse podcast, né, hoje, como nós estamos iniciando, né, é o primeiro episódio, e nós temos nosso versículo base, que é Mateus 6,33, nós estamos muito ligados a este tema, né? Entendendo que é o reino de Deus, entendendo que primeiro é a justiça, né? Então nós vamos conhecer mais aqui do Bruno e do Esther, e também ligado muito a isso. Agora, é claro que nós depois vamos para temas polêmicos, e depois nós iremos fechar com ping-pong, né? Aí, Bruno. Vamos fechar com ping-pong. Lembrando que esses temas polêmicos, pessoal, realmente assim, a gente entende que cada um às vezes tem um pensamento, né? Cada um vê uma história, uma vida, então a gente está aqui para respeitar e entender que, né, a sua opinião, o que você pensar, tá tudo certo, ok? Mas eu queria fazer uma pergunta bem neutra para vocês aqui, que eu acho que é muito interessante, até para entender como que, né, hoje é ser músico, né? Como que vocês equilibram excelência musical e sensibilidade numa ministração? Porque uma coisa é você falar, nossa, eu já canto bem, eu fiz curso de aula de canto, não sei o quê, mas daí uma ministração, que é aquilo do Espírito Santo. Bruno, como que você lidar com isso? Rapaz, que pergunta maravilhosa. Eu acho que em todas as vezes que a gente sentou junto, eu nunca ouvi uma pergunta tão bonita. Eu acho que essa pergunta sua devia ecoar no ouvido de todos os cantores e adoradores que se dizem ser do nome do Senhor. A gente sabe que cantar para Deus e cantar tradicionalmente ou secularmente, como eles dizem, são duas coisas que parecem a mesma para quem vê de longe, mas para quem sobe lá não pode ser a mesma. O Wesley comentou, a gente comentou aqui no princípio sobre a identidade. Algumas coisas, elas quebram e ofuscam a nossa identidade com o tempo e se a gente perceber. A gente vai na escola, a gente já não sente mais aquele menino tão importante da mãe. A gente vai no hospital, vê um médico te tratando sem um pingo de exclusividade. Então algumas coisinhas vão começando a quebrar a sua identidade sem você perceber. Às vezes um comercial na televisão
faz você perceber que alguma coisa é mais favorável do que você. A vida de um coleguinha, às vezes faz você pensar que a vida dele é melhor que a sua. E quando você decide criar dentro de você um artista, eu vou falar agora no campo artístico. Quando você decide criar um artista, você prepara o que está dentro de você para fora. Não tem como você falar assim, eu quero ser artista e vou fazer outra coisa que não está aqui dentro. É o que eu chamo de quanto eles vão vaiar você. Quando as pessoas conhecem um artista verdadeiro, o que identificam nele às vezes nem é tanto o talento, é a voz interna. O que está saindo de dentro daquele rapaz? Uma coisa que eu amo fazer quando eu ministro é ser ministrado por mim mesmo. Coisas novas que vêm do reino dos céus e não que eu já sabia. E eu Surreal. assimilo no meu coração que aquilo não é para mim. Que eu não estou ali para me apresentar. Que a glória de que eu estou fazendo não é para mim. Mas eu posso dar o meu tudo para aquilo também. Vou te dar um exemplo aqui. Eu apaixonei pelo Ministério Diante do Trono por ver quase 70 pessoas num palco. 30 no instrumento de metal, guitarra, bateria, sopro, violão, back vocal, e aquilo conjunto virar uma harmonia. Eu posso estar exagerando, mas uma harmonia tão celestial. Já ouvi? Sim. E escuto a predefinição daquilo dizer: nós nunca fizemos para receber nada. Artistas cristãos genuínos. Nossa, forte, hein? Artista cristão genuíno. E o que faz a gente sentir a sensibilidade? É quando você reduz o seu eu para saber o que o seu irmão está precisando ouvir. Eu disse uma vez, eu ressalto, quando um cantor, seja cristão, da dominação que for, se ele vai ministrar numa cidade e ele saiu de lá, mas deixando as pessoas com fome de algo que ele levou, ele só cantou. Mas quando ele sai e abasteceu com combustível que na ausência dele as pessoas vão saber usar, ele foi lá e cumpriu a missão, cara. A sensibilidade do Wesley pro country e a minha sensibilidade para adoração tem que ser a mesma. A mesma. Olhar cada detalhe com carinho. Para quê, Alex? Para que a sua identidade enquanto ministra também seja construída. É o que o apóstolo Paulo falou. Enquanto ministro para os outros, eu também prego para mim. E a essência disso é uma identidade absolutamente fundamentada na graça e no favor de Deus. Porque senão você nunca vai subir merecendo estar ali. A gente não merece. A glória foi sua alguma vez? A glória foi sua alguma vez? O apóstolo Paulo, nós somos feitos de vasos de barro. Sim. Porque a excelência, olha só, tirou de nós a excelência. Porque a excelência do poder é de Deus e não nós. Amém. Resumindo, nós sempre vamos subir dispostos, cara. Faça. Você já viu quando você, vamos supor, mãe, eu quero ser médico. Primeira coisa que a pessoa pensa é estudar para ser. Qualquer outra coisa tem que estudar para ser. Por que para ser cantor cristão também não? Tem que ter. Eu já fiz aulas de canto algumas vezes e eu percebo quão longe ainda preciso chegar. Isso é sensibilidade. A sensibilidade de amar a arte como propriedade de Deus. Um exemplo para finalizar, negão. Para finalizar. Para finalizar aqui, ó. A arte e o mundo, segundo o livro de Gênesis, foram criados por Deus. Viu Deus a terra e os céus e que era bom. Viu, fez os animais e as aves, viu que era bom. Viu um homem barbudo, fedendo só igual a nós, viu que era bom. Então tudo que nós vemos é dele. Quando colocamos um poder superior àquilo, vamos supor, vou pegar a sua arte e vou definir como outra coisa que não foi de Deus, eu estou tirando o poder de Deus naquilo. Você falou uma coisa e tudo foi Deus que fez. Agora a sensibilidade indica quem é o criador ou quem está querendo usar o que ele criou para se autossoberbecer. É isso que diferencia os dois. Amém. É isso aí. Maravilhoso. Wester, e aí, qual a sua opinião sobre isso? Como o Bruno falou, praticamente ele completou aí, não tem muito o que eu apresentar, mas eu entendo que a gente tem que aprender a separar, né? Muitas vezes
o espiritual do profissional. Então, tem muita gente que faz ao Tem contrário, isso. ao contrário, Maravilha, entendeu? você enfatizou algo muito bem falado agora. Verdade. A gente tem que entender que existem pessoas, existem, né, que entendem que acham que a gente não pode adorar a Deus em um outro estilo, porque é somente aquele estilo, aquele jeito, né, que vai estar agradando a Deus. Mas Deus, ele se manifesta, ele se move em várias formas, né? Em várias. Vários formas. estilos também, porque a gente precisa entender que existe um estilo que vai ser encontrado em alguém. Alguém vai se identificar com aquilo dali. E isso não quer dizer que tem ausência de Deus, Espírito Santo. Ah, para eu sentir o Espírito Santo é só no worship. Ah, é só chorando, é só derramando. Não, gente. Existem muitas pessoas que já sentiram o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, já foram tocados em diversos outros estilos. E isso não quer dizer que Deus não está presente. Não, Deus está presente. Só que a gente precisa entender uma coisa. Em Israel existiam 12 tribos. E cada uma adorava a Deus do seu jeito. E você acha que Deus escolhia a tribo de Efraim, Manassés? Não. Ele escutava a adoração das 12 tribos. Porque as 12 estavam interligadas num propósito só. Verdade. Adoração É verdade. a Deus. Então hoje eu entendo que, lógico, na nossa caminhada, a gente vai entendendo, vai abrindo a nossa mente, porque é muito ruim você trabalhar e ministrar para uma mente cauterizada. Então é muito complicado. Quando ela já tem uma mente formada, uma mentalidade formada ou fechada, sabe? Então é muito complicado. Somente o Espírito Santo de Deus para poder quebrar esse orgulho, essa mentalidade, esse pensamento, né? Porque isso vem construído lá de trás e tal. Então é uma série de questões. Eu vejo, assim, só para continuar dentro do assunto, eu vejo assim, por exemplo, eu prestigio muito a capacidade vocal do Wesley. Eu sei que ele tem uma capacidade de vocal muito bonita. Absurda. Muito, muito bonita. E eu percebo que ele podia tirar a maior vantagem disso. Mas sabe por que ele sempre está procurando usar aquilo que ele precisa? Porque ele tem um discernimento do Espírito Santo. Se nós fizermos hoje qualquer estudo sobre arte, se você hoje, Alex, ou qualquer um de nós aqui decidimos estudar sobre arte, a primeira coisa que a gente vai aprender é algo que infelizmente nem todo mundo gosta de ouvir. Mas a primeira coisa que a gente vai aprender, vou ilustrar antes para vocês pegarem a meada. Você já viu veterinário cuidar de casos dentro de um hospital humano? Não tem como. Não tem. Tudo tem a sua área. Exato? Certo. Se você aprender qualquer coisa na arte hoje, a primeira coisa que eles vão falar é que a nossa base, vou dizer religiosa, mesmo não gostando desse termo, a base religiosa que temos no Brasil, ela não suporta o tamanho da arte. Ela não suporta. A primeira coisa que eles vão te ensinar é arrumar um jeito ou agrega dentro da arte para não ferir o costume daquele determinado lugar, ou ganha a bênção daquela pessoa para poder praticar do lado de fora, onde as limitações vão ser menores. Exato. Por exemplo, você vai cantar country, eu imagino assim, numa igreja mais tradicional, que eles vão achar algumas coisas, igual por exemplo da cabeça, que a gente conversou cada vez, entende? Então a arte, ela tem um campo muito extenso, que infelizmente a religiosidade é pequena para ela. E aí você pensa, você tem aquela pessoa que te apoia como seu amigo, como alguém que te ama, ou como alguém que não vai aceitar. Aí você vai precisar entrar no vale da decisão. Exatamente. Exatamente. Olha, muito interessante o ponto de vista de vocês dois, acho maravilhoso, né? Acaba que a gente entende que cada um também gosta de um ritmo musical, né? Então, como que eu não posso encontrar um ritmo musical com uma letra no rock, ou no pop rock, ou no MPB, ou no sertanejo, enfim, né? São vários ritmos musicais, né? Exatamente. Mas eu queria trazer para o seu coração agora uma história sobre sensibilidade. Uma vez um homem no seu quarto falou para Deus: hoje é meu último dia de vida, eu não suporto mais a minha vida, eu não quero mais a minha vida. E uma outra pessoa indo, né, ali querendo lanchar, foi para uma pastelaria. A caminho da pastelaria, Deus falou com essa pessoa: olha, assim que você chegar dentro da pastelaria, você vai plantar uma bananeira. Aí a pessoa, que loucura, eu vou plantar bananeira? Aí foi, na hora que entrou na pastelaria, fez seu pedido, sentou, plante uma bananeira. Pai, tá cheio de gente aqui, como que eu vou plantar uma bananeira? Eu não vou passar essa vergonha não. Aí
lanchou, acabou o lanche. Deus novamente, plante uma bananeira. Não, pai, eu não vou pôr a mão no chão e o pé pro alto que no meio não. O pessoal vai até me expulsar daqui. Ela falando ali no seu último com Deus. Pagou a conta e foi embora. Quando ela tá indo embora, Deus falou, volte lá e plante uma bananeira. Ah, Deus, quer saber? Já que o senhor tá me pedindo, então eu vou voltar e vou plantar a bananeira. Voltou, achou um canto lá dentro da pastelaria, colocou a mão no chão e plantou a bananeira. Na hora que ele plantou a bananeira, do outro lado, esse homem que falou que ia suicidar, ele falou com Deus, Deus, se hoje alguém plantar a bananeira na minha frente, é sinal que o Senhor me ama. Eu já ouvi essa Então história. isso é sensibilidade à voz de Deus. Nós não entendemos o hoje, nós não conseguimos entender, nós não sabemos do amanhã, mas Deus já sabe. Então, sensibilidade à voz de Deus é maravilhoso. E continuando nesse tema, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês dois, né? Para a gente já ir aí para os temas polêmicos, para a gente ir para o ping-pong para estar fechando já, Certo. né? Passa rápido, né? Fácil, Aqui, né? Nossa, é de Mas, verdade. voltando à sensibilidade, como que é? Quem que é a fonte de inspiração de vocês hoje na música? Né? Porque são vários ritmos, né? E automaticamente aquilo que nós até gostamos de cantar é um ritmo que a gente gosta. É Você verdade. pode ver que é muito difícil você cantar um ritmo que você Que nunca você nem não gostou. agrada. Então você já gosta daquele ritmo, você, antes até mesmo talvez de louvar, de cantar, de adorar, você já gostava. Quem é essa referência para vocês aí na música? Vai lá, Wester. Então, primeiramente, minha maior referência, né? Quem eu busco a inspiração, primeiramente, é Deus. É Ele quem dá, Amém. né? É Ele quem dá a inspiração, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos inspira todos os dias. Mas a gente sempre tem alguém que a gente tem como referência aqui na Terra, né? Alguém que a gente olha assim Sim. e acompanha a história, né? Então, como eu vim de uma família de músicos e nesse estilo que cantam dupla, sertanejo, dueto, enfim, né? Eu sempre me inspirei muito em Daniel e Samuel, uma dupla muito conhecida de Goiás. Inclusive, eu tô profetizando aqui que um dia nós vamos nos encontrar com eles. Breve, viu? tá? Então, Daniel e Samuel foi basicamente a minha base, assim, desde criança eu cantava com meu pai os louvores deles, né, e tudo mais. Os Levitas também, uma dupla maravilhosa. Poxa. Oh, tá Eita, chegando. deixa Deus falar, deixa Deus falar. Amém. E Olha o spoiler aí, sem saber, Raíssa e galera. Ravel também, Cassiane, eu acho que Sim, sim. o neopentecostal e o estilo sertanejo tem uma ligação muito forte. Não sei se é pelo timbre vocal, né? As notas agudas, enfim, mas eles têm uma ligação muito forte. Cassiane com o Sim. sertanejo com Lauriette, enfim, tem essa mistura, essa conexão. Então são louvores neopentecostais. Para quem não sabe, eu vim de uma igreja mais conhecida, né? Que Feijão Preto todo mundo conhece, Assembleia de Deus, né? Então é o que mais Todo lugar espalhada. tem uma. Cada canto, é igual farmácia, cada canto tem uma, né? Então eu Sim. vim dessa base, dessa raiz. E hoje eu congrego em outro ministério, né? O Ministério Alagoinha. Inclusive, um abraço pro meu pastor, o pastor Walisson, que está assistindo aí, a toda a sua família, que Deus abençoe. Então, mas eu carrego isso comigo, essa essência, né, de cultivar. Eu acho que a geração de hoje, infelizmente, alguns louvores já não são mais cantados nas igrejas, estão se perdendo. E eu acho que a gente não pode perder essa essência, essa raiz. Sabe, os louvores antigos, assim, os louvores sacros, que a gente chama, né, os louvores da harpa também, eu acho muito lindo. Como eu falei, eu gosto de viajar por vários estilos musicais, né? Eu sou eclético, lógico que eu defendo, tenho meu estilo, mas sou eclético. Mas nunca deixei de escutar um louvor da harpa, um louvor raiz, porque eu cresci ouvindo isso. Então vou carregar isso pro resto da minha vida. Mas respondendo aí a sua pergunta, então eu entendo que a gente precisa a inspiração primeiramente vem de Deus. E segunda, né, pessoas que a gente admira hoje, né, nessa nova fase que eu estou, que é migrando pro sertanejo, o country. Na verdade, Alex, só para resumir para o pessoal que está em casa entender, o nosso sertanejo aqui no Brasil, o sertanejo gospel, seria o country americano lá nos Estados Unidos. Então, só para vocês entenderem. Mas graças a Deus as portas estão se abrindo, esse estilo está tendo mais espaço nas igrejas, muitas pessoas estão conhecendo a mais, estão aprofundando, estão gostando desse estilo, e eu louvo a Deus porque está crescendo, né?
Muitas bandas estão conhecendo esse estilo, estão fazendo projetos nesse ritmo. Então eu acredito que 2026 vai ser está sendo o ano do country, né? Aline Barros já gravou um projeto recente, Morada já gravou. Então vários cantores estão conhecendo esse estilo e eu louvo a Deus por isso. Não é mérito nosso, né? Primeiramente é Deus. Mas a gente precisa entender o quê? Uma coisa, o tempo. Cada geração teve um tempo. Tem um tempo diferente. Entendeu? Toda geração tem seu tempo. Houve um tempo. Então a gente precisa abrir, a gente não pode ser preconceituoso. Só esse estilo toca nessa igreja. Só esse estilo. Não, a gente precisa abrir o leque. Abram as portas para as coisas novas que estão vindo, que estão surgindo. A gente precisa entender o tempo de cada geração. Agora nós estamos vivendo esse tempo. Então, seria a mesma coisa que não querer o crescimento das próximas pessoas que estão vindo, né? Exatamente. O novo de Deus precisa ser renovado, né? Faça de novo, Senhor. Então, eu louvo a Deus por isso. Hoje eu estou escutando muito o estilo country americano, né? E tudo mais. Um artista que poucas pessoas conhecem aí, mas é um cara que está me inspirando muito. Aí eu escuto muitos louvores deles, apesar de ser americano, em inglês, né? O Harry Off-Bridge é um camarada que trouxe essa ideia e isso em breve nós já vamos implantar num projeto aí que está surgindo. Não podemos dar spoiler, mas aguardem, tá bom? Acompanhem. A gente fala isso para vocês acompanharem a gente aí nas redes sociais e tudo mais. Mas nós vamos trazer 2 estilos aí maravilhosos para você que não conhece. Aí vamos unir o rap, o sertanejo e o country numa canção só. Então aguardem, viu? Vou deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha aí. Mas o sertanejo vai ser renovado. Aguardem, tá? Vai vir algo novo aí. Vamos mudar o cenário gospel. Amém, amém. É muito bom ver que tem pessoas que têm visão ainda no meio a tantas coisas que acontecem no nosso mundo, né? Ver jovens com visão ainda, que coisa rica. Respondendo a sua pergunta, Alex, eu vim de uma igreja que era muito tradicional. Só para você ter ideia, tinha que ser cantado os 3 mesmos hinos toda vez que o culto começasse. Os 3 mesmos. E tinha que orar os versículos 3 vezes, um salmo inteiro. Então era tão tradicional que eu não me apetinei por louvor de início, não. Quando eu ganhei um CD do Diante do Trono, pela primeira vez na minha vida, que foi um rapaz na rua sentado assim, chegou e falou: Bruno, o CD aqui combina com você gosta dessas coisas. Nem sabia o que era, peguei sim. Falei, tá, vou ouvir. Como eu falei aqui anteriormente, quando eu vi aquela multidão de gente compondo um corpo de louvores, não me atraiu a pessoa física deles em nada. Se você me perguntar qual que era a cor do cabelo, eu não sei, que roupa tava, eu não sei, mas me encantou como eles estavam tratando a Bíblia com um determinado respeito. Amém. Sabe? E porque eu não sei se o que eu vou falar aqui bate com a ideia deles lá, mas eu tenho para mim que eles buscaram a Bíblia como um meio de recurso porque era algo muito precioso e eles já tinham a ferramenta necessária para aquilo. Então, o Diante do Trono virou referência para mim. Essa aqui vai ser boa para vocês entenderem agora por que eu gosto. Porque a Ana Paula em si, ela nunca ensinou a gente a gostar deles como pessoa. Ao contrário, nos 10 primeiros anos Diante do Trono, para tirar uma foto com eles era muito burocrático. Não tinha sorriso, era uma coisa assim, tudo bem, oi. Então era assim, eles tinham um rigor com as coisas da música e com Deus, que Sim. Aquilo me encantou. Eu falei, se eu quero alguma coisa que cante, que eu ame, tá me ensinando Bíblia além disso. Por exemplo, tem uma canção deles que canta assim: Tua verdade é meu escudo e baluarte. Eu não temerei, pois teus anjos me sustentarão. Pisarei o leão e a áspide. Tu me mostrarás a tua salvação. Eu cantei isso com 16 anos, com a maior potência de fé que eu tinha no meu coração, cara. Uau. A minha mãe entrou no quarto e ela viu o meu CD tocando enquanto eu deitava na cama e orava. Aí um dia eu vi ela vendo aquilo e saiu falando, que gracinha. Beijo, dona Lourdes, eu te amo. Então, eu percebi que uma paixão discreta, voluntária, igual eu falei com vocês no início, que eu gostava, que eles não pediam dinheiro para nada,
voluntária e com muito, muito apreço. Apreço, detalhes, assim. Quando um instrumento de corda, de metal batia pra mim, tipo, não sei se vocês conhecem a canção do Apocalipse, né? Santo, santo, santo. A ponte instrumental, o interlúdio instrumental dessa música é o céu se abrindo pra mim. Os metais. Tururu, eu vejo o céu abrindo e anjos andando pra lá e pra cá. Eu creio que outra visão sobre o Diante do Trono vai definir eles melhor. Sim. Porque se você chegar na Ana e falar assim, esse menino aqui, ele vê os anjos voando enquanto vocês cantam, ela vai falar, ainda bem. Porque se ele me visse cantando, eu ia ficar muito bravo. Ela sempre me passou essa referência. Isso é lindo. Sempre. Tanto que uma vez eu fui tentar tirar uma foto com ela assim. Eu vou dar esse spoiler pra vocês aqui, que foi o mico dos ótimos. Ela tava dando uma entrevista e eu meio ansioso, não tava nem esperando a entrevista acabar. Só chegando. Quando acabou a entrevista, eu já... Pastor, eu amei o CD Tetelestai. Ela fez assim. Nada. E eu agradeço ela por ter feito isso, porque até hoje me identifico espiritualmente com as mensagens dela, mas não com a pessoa deles. Pode sair hoje, refazer, que o meu carinho por eles, por questão dos cuidados com a Bíblia, por cantar a Bíblia de forma dócil e por também usar uma ferramenta ali dentro que chega em qualquer ouvido. Tem uma música deles, que ela Me Ama, todo mundo conhece, mas tem uma deles que chama assim: Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Colossenses cantado, Filipenses cantado. E uma pessoa que está escutando todo dia, você é um acabado, você não vai conseguir nada não. Às vezes até escuta assim, você é bênção. Mas falar com ela, Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar. Nossa. Eu peguei isso para mim. É forte. Aí pra fechar, legal, eles cantaram Isaías 67. Você lembra o que é Isaías 67? A gente nem lembra. 67? Não, 67. Um objeto de louvor na terra, chamados por um novo nome. Olha o Wester entrando aí. Que a boca do Senhor dirá, e a nossa justiça brilhará. Então tem altos versículos que eles cantou que me faz apaixonar pela música. É Bíblia purinha, né? E o mais lindo de entender isso, que realmente a gente vê que a ideia deles é o reino, né? É o a reino. essência em Deus. Obrigado por ter identificado. Não isso que eu é tava tentando sobre falar. mim, não é eu sobre ser celebridade Não e tal, é. sobre o reino. Eu queria aproveitar, eu vou fazer agora, né, só duas perguntas, uma direcionada para cada um, mas mais polêmica, né? Wester, o que você acha que hoje o Ministério de Louvor ele virou palco ou continua sendo altar? Nossa, polêmico mesmo. Polêmico. Mas a gente precisa entender que, como eu falei antes, né, em algumas palavras anteriores, que existem lugares onde você vai fazer uma apresentação, mas também existem lugares em que você vai entregar uma adoração. E infelizmente hoje a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão procurando mais estar bem apresentadas do que entregar uma verdadeira adoração, sabe? Não estou dizendo que é errado ter luzes, não estou dizendo que é errado ter fumaça, não estou dizendo que é errado, porque a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo. Mas muito mais do que fumaça, luzes, que a gente não venha esquecer de carregar a presença de Deus, de estar em contato com o Pai o tempo todo e estar sensível à voz do Espírito Santo e entender o momento em que está pedindo aquele louvor ou aquela pregação, aquela ministração. Porque muitas vezes a gente quer fazer da nossa forma, a gente acha, acho que Deus está falando dessa forma aqui. Muitas vezes não é o nosso achismo, é o nosso eu. E Deus não pediu nada daquilo para você. Exatamente. A Bíblia diz que enganoso é o homem, né, que confia no seu próprio entendimento.
Então, nosso coração é enganoso, mas quando a gente coloca a nossa fé, nosso posicionamento em Deus, então tudo flui. Mas eu entendo hoje, Alex, que a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo e entender que um louvor, uma adoração precisa estar primeiro conectada na vertical, para depois fluir na horizontal. Olha onde que eu queria chegar, exatamente. Então eu entendo que ele precisa fluir primeiramente entre o céu e a terra, para depois você ir pelo mundo espalhar o evangelho a toda criatura. Então, o meu posicionamento é esse. Eu acho muito interessante, acho bacana. Eu acho que são elementos que compõem uma apresentação, mas não pode ser o foco, porque o foco é Deus. Amém. Já ligado nisso, tema polêmico também, tá? Nós sabemos que a tecnologia ela tem avançado muito. A tecnologia antes, você mesmo citou aqui que antes você ganhou um CDzinho, né? Que a gente ia lá, colocava um som. Era aí, CD. separava o mundo pra aquilo. Nossa, O uns tempo era de CD, arranhado, você você tá tava doido? doido pra escutar, você não escutava. Depois veio DVD, depois veio pendrive, né? Mas agora como separar isso de verdade, né? Questão de fama, dinheiro, como separar entretenimento, que é o que muitos adoradores, muitos cantores hoje, né, querem fazer isso, verdadeiramente adoração. Porque cantar, ainda mais música gospel, é a forma, é a arte de interpretar a música, né? É a forma de você levar a palavra de Deus através da música. Mas como separar isso, Brunão? O entretenimento da adoração. Ó, a pergunta é muito boa e acho que a resposta também ela vai ser bem cabível. Nós não somos animadores de plateia. Nenhum cantor é. Nenhum. A gente tem aquele feeling de se alegrar, igual no meu caso. O meu destaque é o Brunão, ele canta e o pessoal sai do chão. Mas não é porque eu quero animar eles, não. Aquilo sou eu. Aquilo É é a sua eu. essência. Tanto que tem vezes que eles acham que eu vou fazer eles pular na cadeira e eu me taco, preciso de ti, eu me amo e todo mundo, né? Então não tem a ver com isso. A evolução, seja na tecnologia, seja no celular, no computador, é bem-vinda. É muito bem-vinda. A Bíblia diz que o crescimento da igreja está no coração de Deus. Não, é igual eu falei no começo, não há nada aqui no planeta que foi outro ser que criou. Tudo foi ele. A evolução nossa é uma coisa que ele nos dá. Por exemplo, agora você consegue ligar na sua mãe e ver o rosto dela através de uma tela. O que há muitos anos atrás você só conseguia ouvir a voz. Ah, mas tem uma outra pessoa que está usando isso aí para fazer uma badanada danada, que eu não quero nem citar. Então, qual é a nossa função? Isso começa não só apenas no cantor, isso começa nos dirigentes locais do determinado lugar em questão. Se eu sou dirigente de um lugar, não tem nada dessa do músico me mandar as músicas meia hora antes do culto. Ele precisa se prontificar e chegar no culto já com aquilo tudo lá. Então, se a gente tem hábitos que tornam a tecnologia importante na hora do culto, a culpa é nossa. Se a tecnologia é um meio só de transformar como mordomos, porque nós somos mordomos, né? Somos garçons da palavra de Deus, cantada ou não cantada, Sim. precisa saber ser trabalhado também. Tudo precisa ser trabalhado, moderado. Tanto que se você conversar com uma pessoa errado sobre o evangelho, você mata ela também. Então, se o evangelho precisa ter cuidado para ser distribuído, você também tem que ter cuidado com tudo. Aqui no podcast, por exemplo, a gente está usando várias câmeras, né? Mas por quê? Qual a finalidade? Para que quando alguém assistir, façamos algo que induza ela a assistir com conforto. Isso serve um celular. Agora nós não vamos ficar usando ele todas as vezes que estivermos num culto adorando a Deus, você vai estar lá. Ah, não, peraí que eu estou conversando com alguém. Ah, peraí que eu... Não, reserve. Reserve. Deixa aquele tempo para Deus, para Deus. Amém. Para Deus. A igreja dos últimos dias, ela precisa entender uma coisa. Quanto mais o tempo passar, mais o homem também revela quem ele é. Então ela não precisa ter medo também de se transformar, não. Ela precisa se transformar, como a Bíblia fala, de glória em glória. Porque essa casa será chamada casa de oração. E não importa se a oração é feita em inglês, em rap, em trap. Cada um vai lá entregar ela da sua forma. Amém, maravilhoso. É isso aí, eu quero agradecer aí ao senhor Ivan, lá da
Unicesumar, a faculdade aí para você fazer a sua graduação, pós-graduação, cursos também aí, tecnólogos, profissionalizantes, mais de 120 cursos, é maravilhoso. Eu tô lá me graduando, é claro, não vou ficar para trás dessa, e eu quero convidar você a entrar aqui na Adorar Music, mandar um oi pra gente, a nossa equipe vai entrar em contato com você e quem sabe você não pode levar aí para casa uma bolsa maravilhosa para estar aí se graduando, se profissionalizando aí na Unicesumar. Ivan, aquele abraço, tamo junto. E agora é o seguinte, Adorar Music. O que Adorar Music significa para vocês? Eu vou te aliviar. Não, vamos lá, vamos combinar. Diferentes. Adorar Music para cada um, vamos lá. Olha, Vamos começar agora com S, porque aquela nem falou, o Bruno já falou. Então S, vai lá. Adorar Music. Resumir assim, bem rápido, Adorar Music e também Adorar Music. Propósito. Eu acho. Amém. Propósito. Quando eu nunca imaginei, eu acho que nunca passou pela minha cabeça. Engraçado, Deus já vinha falando comigo há anos atrás. Por isso que hoje eu entendo porque eu precisei passar por alguns processos, algumas lutas na minha vida, para eu estar onde Deus me colocou. E eu sei onde Ele também vai me colocar. Porque eu tenho fé. Como eu falei, eu não tenho pressa, eu tenho fé. Se eu tenho fé, eu tenho Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então nada me faltará e nada nos faltará. Amém. Mas é um propósito. Eu sempre fui me cobrei muito nesse quesito musical. Sempre me cobrei de mim mesmo, assim, ensaiar, dedicar, porque, como o Bruno falou, a gente não pode entregar de qualquer forma para Deus. Ele entregou o melhor dele pra gente, então o mínimo que a gente pode fazer é isso, nos dedicar, estudar, enfim. Mas Deus ele já estava me separando lá no passado para algo que eu ia viver agora no futuro. Sim. Eu digo isso. Exatamente. Quando Davi recebeu a promessa que seria rei, não foi no outro dia que ele foi se tornar rei, não foi no outro dia que ele sentou no trono, não foi no outro dia que ele recebeu o título de rei. Demorou anos. Ele recebeu a promessa, mas teve que voltar para onde? Para o campo. Teve que voltar a trabalhar. Então, muitas vezes, Deus, ele revela a promessa. Só que não é no seu tempo e não é da sua forma. É do tempo e da maneira dele. Nós seres humanos, temos uma maneira muito feia de achar que tudo é do nosso tempo. Nós trabalhamos com o Cronos. Cronos é o tempo do homem. É da minha forma, é do meu jeito. Vou fazer dessa forma. Não. Deus não trabalha do seu jeito. Sim. Deus trabalha com Kairos, que é o tempo dele. Então o tempo dele é perfeito. E hoje eu entendo porque eu estou aqui. Mas nunca imaginei que seria... faria parte de algo tão grande assim, e o privilégio de ser um assessor aí do CEO da Adorar Music, meu grande amigo aí, Alex Macaio, ele já virou um irmão para nós aí, Verdade. eu e o Brunão. Então uma pessoa Obrigado. humilde, simples, e você vai ainda ter a oportunidade de conhecer aí o corpo por trás aí da Adorar Music. Então aguardem os próximos episódios. Mas para mim adorar significa propósito. Amém. Bruno? Ó, pra mim, quando a gente estava dentro da sala, pintando lá aqueles cômodos, Nossa. aí eu lembro que um dia a gente orou e eu fui marcado por algo que o Senhor me mostrou lá dentro. Não fisicamente, assim, Bruno, vou trazer aqui, mas vão vir até vocês. Vocês vão estar aqui ou vão estar em outro lugar. Vocês vão curar pessoas e curar sonhos. Para mim, ela está representando uma representante dos céus aqui na terra para adoradores que perderam um pouco da esperança. Sabe? Ela é como se fosse a palavra de esperança. Para você entender mais ou menos, eu cheguei nela quando o Senhor me alavancou, né? E no dia que eu encontrei o Oziel, de forma super espontânea, ele veio na minha frente. Então, Deus uniu a gente com um propósito muito mais forte do que o nosso sonho está pedindo. Eu tenho o sonho de alcançar várias pessoas, várias vidas através da minha música, mas muito mais do que alcançar, eu vou curá-las. Eu vou manifestar o amor de Deus que às vezes ela nunca ouviu da minha forma, o Wesley da forma dele. E adorar music também para mim significa perseverança. Por quê?
Sabe quando alguém chega no restaurante, você quer comer um prato? Você fala assim, ó, hoje eu vim doido pra comer uma moqueca de tilápia com banana da terra. Eita, agora. Aí você já recomenda um prato ali pra você e o seu cônjuge. Aí espera assim seus 30 minutos, me chega um garçom com uma lasanha de à bolonhesa. Aí você olha pro prato assim, sua boca enche d'água, mas não foi aquilo que você pediu. Pediu, exatamente. Se você rende o primeiro, é aquilo lá que você vai comer. E a Dora Music foi a minha muqueca. Eu Eita, esperei glória. vir. Glória Alguém a Deus. que me entendesse, alguém que Sim. me conhecesse e falasse assim, não, eu não vou dar a mão para um produto, eu vou dar a mão para você, Brunão. E foi tão lindo que a gente te viu ainda sem as câmeras estar na sua frente. A gente te viu sem ter holofotes, te conheceu como pessoa e como homem, e até hoje você tem o meu respeito. Então eu digo aqui pra você Obrigado. e falo pro Wesley que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E olha que antes de vocês eu já rodei muito, Sim, mas sim. eu nunca me vi sendo parte de um propósito. Eu só via eu cumprindo o propósito. Agora eu faço parte ainda mais. E a Adorar Music, em resumo, é sonhos realizados. Tá? Amém. Eu fico muito feliz e ilusionado, Bruno, de verdade, porque Pode se sentir eu assim. entendo que a minha história é um pouco parecida com a de um grande homem na Bíblia, que é a história de José. Ele teve sonhos, né? Deus falou com ele, ele com toda humildade contou os sonhos, os irmãos ali já ficaram enciumados, venderam, ele foi para um lugar, mas sempre cumprindo o propósito de Deus, a vontade de Deus. Até que um dia, nós podemos esperar que esse dia sempre chega para todos nós. Até que um dia, quando ele estava ali como rei, como decisor, ele pôde ver os traidores, ele pôde ver a família. E eu pude sentir na minha alma o sentimento daquele homem ao ver aquelas pessoas que o traiu. E entender que, apesar de tudo, Ele tem eles ainda impulsionaram o sucesso dele. Porque talvez se não tivesse vendido, ele não tivesse ido para casa de Potifar, não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, ele não tivesse ido para o calabouço, para uma prisão, né, onde que ele estava com o copeiro e o padeiro, ele não estaria ali. Então, apesar de tudo, da traição, da dor, de tudo que ele passou, quando ele viu a família, no fundo do coração ele entendeu: vocês foram o meu propósito para eu estar aqui. E abraçou, amou, perdoou. Então eu vejo isso. A minha história é muito parecida com isso, perante tudo que eu passei. E eu sei que o propósito que Deus tem, não somente para a minha vida, mas para Adorar Music, é esse propósito, da gente continuar rompendo e da gente saber onde está. E nós não vamos nos corromper, nós não vamos nos vender, nós não vamos passar em cima de ética, de nada. Nós vamos continuar servindo a Jesus Cristo, porque nós sabemos aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. E eu vou te falar mais. Você comparou você numa história tão peculiar, que às vezes as pessoas estão esperando ver algo em você para poder chegar em você, certo? É verdade. E eu já vejo como Deus fez com José. Ele foi nomeado um dos governadores do Egito. Detalhe, não tinha esse cargo naquela época, filho. Ele mandava mais. Ele levantou você para tomar um cargo que às vezes ninguém ainda tem. Amém. Então não espera que a gente vai te dar esse aplauso não, que ele já está planejando tudo, o que é seu, o que vai vir a você, o que ele vai repartir de maravilhas com você. Talvez nós nem podemos às vezes ver, porque eu imagino que tem coisas que Deus só faz com a gente para a gente saber que ele é Deus. Amém. Então cria nisso. Você cria nisso demais, porque às vezes quem tá vendo você andando com esses dois meninos atrás de você. Mas quem tá vendo o propósito, tá vendo você ser governador de muitas pessoas. Amém. Receba Glória isso. a Deus. E o que eu sou muito grato, que eu quero dizer para cada um de Isso é legal, vocês, porque ele conhece todo mundo, tá, gente? Não é aquele cara que entra todo mundo lá e ele fica passando por cima o olho assim, não. Ele sabe de um por um. Isso que chamou a atenção dele no início, não foi? Verdade. O bom líder é isso, né? É aquele que delega, né? Não é ser chefe, não é ser melhor, né? O líder, ele submete, ele senta do lado. Jesus foi um excelente líder. Ele nunca foi chefe, nunca quis mandar. Estava ali do lado entendendo as dores, sentimento, né? E adorar é isso. Adorar music
ela nasceu exatamente com esse propósito. Inclusive, na Adorar, nós temos nosso grupo do G12, porque eu entendo que eu não sou eterno. Um dia eu não vou estar aqui, mas eu espero que Adorar Music seja eterno. Então, amanhã, quando eu não estiver aqui, vocês vão estar aí cumprindo o chamado, entre outras pessoas que vão estar cumprindo o chamado que é Adorar Music. Adorar Music não é uma porta de empresa que, se o senhor não tiver, simplesmente fechou. No Adorar Music, ela é um propósito, né? Glória a Deus. Vamos agora então para os finais. E agora é o seguinte, nós vamos fazer um ping-pong. Eu vou olhar para um, para outro. É o seguinte, eu falo uma palavra, só vou olhar, eu falo uma palavra e você traduz a palavra de acordo com o que você quer, com uma palavra também, beleza? Começar com essa, depois eu vou para o Bruno e vamos embora, beleza? Fé, Deus. família, Tudo. adoração, Adorar Music. Bíblia, Manual, coração, Jesus. louvor, ferramenta. ministração, Nossa, calma aí, eu tenho Ministração. TDAH. Bora. Tem. Ministração, Propósito. igreja, Encontro. amor, Deus. perdão, CD. saudade, Nova Jerusalém. música, Ah, um bolo de chocolate bem recheado com muito chocolate. Música eu posso sentir o gosto tanto que eu amo. Música é vida. amém. Vida. Milagre, Minha vida. Deus, O princípio. Jesus, Tudo. amém. Olha, vocês estão aí atinados, parabéns Não, pra mas, vocês. ó, Eu não considerei aqui no... Nossa! Deu aquele pum carregando, sabe? Agora nós já estamos indo para os nossos finais. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui até agora acompanhando, né? Tá aqui junto conosco. Lembrando que é só o primeiro episódio, né? E eu quero aqui agora as considerações finais. Pode mandar beijo, abraço, pode falar as redes sociais e, é claro, deixar uma mensagem de fé para esses corações que estão ali com os ouvidos sedentos para ouvir a palavra de Deus. Bruno. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Alex Macaio. Eu quero agradecer você também que está assistindo aí, que está acreditando no nosso sonho, no nosso projeto. Saiba que quem nos ouvir está ouvindo pessoas que respeitam e consideram a palavra de Deus absolutamente. Eu tenho no meu coração que ninguém pode brincar com a palavra do Pai. Quem brinca com ele, uma hora ela encontra a resposta. Isso aí serve para qualquer título, para qualquer sexo, para qualquer etnia. E Deus acrescenta no coração daqueles que são gratos. No coração daqueles que são gratos. E ele arranca de quem é ingrato. O Bruno André, toda vez que você ouvir esse menino cantar aqui, você vai escutar Deus falando uma boa nova para você. Tem lá no Instagram, tem no Spotify, tem no YouTube. E talvez você também é um cantor que quer estar aqui um dia ou em qualquer outro lugar. Eu te dou uma dica. Sai mesmo para fora. Não espere as pessoas te encontrar. Mas também se brinde dos falsos elogios, das falsas promessas. E principalmente se brinde de você também para que você alcance aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Tá? Nós somos canais de Deus como qualquer pessoa pode ser, e você também que está nos ouvindo em casa pode ser esse canal. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Tem dúvida? Pergunte. Amém. Abraço. Desculpa, abraço. Se eu não mandar meu filho, você já sabe. Você você sabe, você viu, né? Abraço para minha família maravilhosa, a minha esposa Priscila Castro, os meus filhos Agnes e Adrian. E para toda a família Adorar Music. Wester Oziel? Então eu quero agradecer novamente, né? Alex, eu acho engraçado, tipo assim, eu paro para analisar assim a minha caminhada e os lugares que eu vou, os convites que eu recebo, e até as pessoas do secular perguntam assim: nossa, mas você só fala de Deus, você só fala de Deus o tempo todo, quando abre o seu Instagram é Deus, quando entra no TikTok só fala de Deus e tal, nas suas redes sociais. Fala de quem mais? Você é o único que mudou a minha história, que me deu uma nova chance, não era nem pra eu estar vivo.
Então, por misericórdia dele, eu tô aqui. Então, ele é o motivo da minha alegria, do meu sorriso, do meu viver, do meu existir. É por isso que eu louvo, exalto ele e engrandeço o nome do Senhor. E eu sempre agradeço a Deus em tudo que eu faço. Eu sempre Amém. coloco gratidão a Deus. Qualquer fala que eu falo, primeiramente eu quero agradecer a Deus, porque é Ele que me colocou aqui. É Ele que fez isso acontecer, que está fazendo isso acontecer. Então, se não é Ele, quem pode ser mais? E agradecer primeiramente, né, por essa oportunidade também de estar aqui com vocês aí, com essa família maravilhosa, a Adorar Music aí, todos os nossos cantores aí, aqueles que Amém. ainda irão vir, tá bom? É profético. Receba isso pra sua vida. Amém. E eu fico muito feliz, né? O pessoal que acompanha aí a gente pelas redes sociais também. Depois acompanha lá pelo Instagram, wester.oziel. TikTok, mesmo nome também. YouTube também, mesmo nome. Então, já deixando as redes sociais aí para você nos acompanhar, nosso ministério, mais de pertinho, né? Os bastidores, dia a dia ali. Então, fique à vontade aí para nos acompanhar. Beijão pra minha família, né? Meu pai, minha mãe, meus tios, minhas tias, meus avós também. Pessoal do Rio Grande do Sul. Beijão pra vocês, viu? E tamo aí, cumprindo o ID do Senhor, né? Fala. Não Amém. estamos aqui sem um propósito, estamos com um propósito aqui, né? Mensagem de fé? Mensagem de fé. O futuro pertence às pessoas que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, se você tem sonho, acredite, corre atrás. E aquele sonho lá, desiste não. Porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele pode realizar. Apenas coloque Ele na frente de tudo, que Ele cuida do resto. Amém. Bom, eu vou lá para minhas considerações finais. Eu quero agradecer muito a nossa parceira, Faculdade Unicesumar, a faculdade aí para você graduar, fazer sua pós-graduação, cursos tecnólogos, né, entre outros. Então, é maravilhoso. Muito obrigado. Quero agradecer aqui também, mandar um mega abraço para o meu pastor lá, pastor Rony Feijão, da Pachurch. Um abraço para todos vocês. Para minha filha, né, que tá lá no Chile, Ana Vitória, tá lá no Chile assistindo, hein, pessoal? Tá lá curtindo, daqui a pouco você tá de volta, filho, tô morrendo de saudade. Para minha filha também, Maria Eduarda, que Deus possa te guardar e te abençoar muito. Pra Fran, meu bebezinho, beijo nesse coração lindo, porque se eu não mandar esse beijo depois, até apanho. Revelações. Esse coração lindo. Quero agradecer muito, muito, muito ao pastor Paulo e à pastora Rosane por ceder esse espaço para nós aqui. Maravilhoso. Que Deus possa abençoar cada dia mais a casa de vocês, a caminhada de vocês. Vocês são pessoas especiais, maravilhosas. Que junto a essa aliança em Cristo, nós possamos, claro, somar muito para o reino de Deus. E a mensagem de fé que eu quero deixar agora para o seu coração é que ame quem está do seu lado. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu quero agradecer muito a uma pessoa que ela hoje não se encontra em nosso meio, que é minha mãe. Hoje nós falamos de troca de nomes, né? Meu nome, a vida inteira como artístico, já gravei em várias emissoras, já estive em vários lugares, sempre foi o Anderson Alexandre. Depois eu fui para Alex. E em 2023 eu perdi a minha grande princesa, a minha rainha, a minha mãe, né? Perdi biologicamente, fisicamente, mas ela continua viva dentro do meu coração. E o nome da minha mãe era Maria Macaia. Então eu decidi que aonde eu pisasse, eu ia homenagear ela, porque ela merece todo o meu amor e meu carinho, independentemente de onde eu chegar. Então peguei Alex, que já é um nome artístico atual, com Macaia, transformei só no masculino, então ficou Alex Macaio. Então, mãe, eu te amo e para sempre vou te amar. E a mensagem é: ame todos os dias, perdoe mais e nunca deixe de falar para aquela pessoa que está do seu lado que você ama. Não espera amanhã, amanhã pode ser tarde. O que consola meu coração hoje em relação à minha mãe é saber que eu fui um filho com todas as propriedades de um filho. É saber que eu pude escutar da minha mãe: meu filho, você é um anjo na minha vida. Então,
Eu sou muito feliz por isso, que se não fosse isso, talvez eu teria altas frustrações. Então você tem a oportunidade de amar hoje, você tem a oportunidade de dizer hoje. Então faça isso e faça com muita excelência. Que Deus abençoe vocês. Perguntinha pra acabar pro Alex Macaio. Pra terminar, Reno. Ping-pong pra você, hein? Não, sacanagem, Duas isso não foi palavras. combinado não, tá? Não tá. Não tá combinado, não. Vamos lá, primeira. Wesley Oziel. Wesley Ziel, o cowboy do sucesso. Bruno André. O adorador do sucesso. Glória a Deus. Adorar Mas Music. o que eu quero dizer pra vocês dois, vocês dois são duas pessoas mega especiais. Eu quero agradecer a todos da Adorar Music, que são pessoas maravilhosas. Mas eu sou muito grato por vocês acreditarem fielmente nesse projeto, largar contrato de 5 anos, como o Wesley largou, para estar acreditando. O Bruno, que estava lá, também largou para estar do nosso lado, tá caminhando junto. Pode ter certeza que tudo nós estamos fazendo é segundo aí a vontade de Deus. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aí a Adorar Music. E olha, fica ligadinhos que na semana nós já vamos divulgar o próximo nome aí do próximo entrevistado. A grande pergunta é: Pode adorar? adorar? É claro que pode. Vem com a gente. Deus abençoe. Adorar, meu irmão. Tchau, tchau. Valeu.